Olá, muitas informações para tratar com vocês agora nesta fase de pico da pandemia, mas que precisam ser observados no contraponto digital, porque você merece mais de um ponto de vista. Eu conversei na sexta, no sábado e também no domingo com o secretário municipal de saúde, rapidamente, muito mais para apresentar pontos que estão sendo trazidos pela comunidade nas redes sociais, no WhatsApp, que eu mantenho contato estreito, do que para uma entrevista, mas pude notar que o secretário Sérgio Henrique Antônio está bastante desconfortável, aflito em relação ao seu ponto de vista, e isto é preocupante. A questão de fiscalização, que saiu da CEPLAN, para quem não sabe, nós demos isso no contraponto, algumas semanas com exclusividade, e foi para a Secretaria Municipal de Saúde. A fiscalização, então, portanto, é uma condição de saúde epidemiológica e sanitária da pandemia, o que é natural, dada a situação específica deste segmento. Palavras do secretário: não temos perna para fiscalizar. Os segmentos que estão conversando com o prefeito estão obtendo, através de alguns assessores e alguns interlocutores, promessas de condições de funcionamento que estão bastante descompassadas em relação à regra, para usar um termo muito leve aqui, e vocês estão compreendendo, quem participou dessas reuniões, esse descompasso, o que está acontecendo, o que é bastante preocupante. Veja bem, aqueles que estão cumprindo as regras, ótimos, estão tendo a oportunidade, mesmo ainda diante de condições limitadas, de funcionar e fizeram pressão natural, legítima em relação a isso. Nós conversamos com o Alisson Sampaio, do Sindicato do Comércio, varejista, e ele entende essas questões. Mas nós não podemos deixar de ser responsáveis e apontar que existem sim muitos, entre vários setores, que continuam descumprindo as regras, e alguns, infelizmente, que estão aproveitando o fato da flexibilização, embora nós estejamos no pico da doença, para funcionar de forma irregular, aglomerando gente, aglomerando em festas, em alguns bares. Tem locais que são conhecidos da cidade que estão descumprindo as regras, sem contar algumas academias que estão com problemas, e também o transporte coletivo nas linhas 5, tem muita reclamação, e também em relação à falta de fiscalização nos supermercados. Esta é uma questão que foi negligenciada pela prefeitura. A prefeitura ou já não tinha perna mesmo, ou também não se preparou para, nesta fase de pico, enfrentar a fiscalização que era esperada que fosse aumentada a demanda neste período. É muito preocupante. Gente, nós estamos na segunda quinzena de agosto. Se a gente olhar para os dados que estão lá na página da prefeitura e nos boletins, lá 4, 5 semanas atrás, nós tínhamos 100, 150 exames por dia na fila de espera. Hoje nós temos 900 exames, mais de 115 mortes, e nós temos, infelizmente, 3 a 4 mortes confirmados a cada um dia e meio. Um patamar de quase 6 mil casos já de registros, e nós estamos enfrentando esse problema. Lotação e ocupação de hospital. O hospital estadual está em ocupação saturada, está em colapso há várias semanas, temos repetido isso. E o governo do estado, que é responsável pelos leitos UTI, não acrescentou um leito sequer, desde o início da pandemia, para o hospital estadual. Ele apenas fez remoção de engenharia entre os leitos que existiam, cobriu um cobertor e descobriu outro. O Hospital Estadual, que atende 38 municípios da microrregião, e no Plano São Paulo a cobertura é para 69 municípios, em tese, junto com outras unidades, ele continua aqui em Bauru com 95, 96% de ocupação há semanas seguidas, com apenas 56 leitos do UTI, mas com os mesmos 280 leitos totais. Tira-se leitos das outras doenças, e tem vários pacientes nas redes sociais apontando a ausência de internação por falta de vagas. Outro contrassenso, um municipal aqui, de uma escolha feita pela prefeitura em descompasso com a realidade. Nós temos 38 respiradores que atendem ao serviço de retaguarda do prefeito. Ok, isso não foi enfatizado, mas é apenas retaguarda. Mas Pederneiras tem 8 UTIs credenciadas, habilitadas pelo Ministério da Saúde, com pagamento de custeio, portanto, e Lençóis Paulista agora conseguiu credenciar e habilitar 10 UTIs. Então, essas 18 UTIs estão compondo os dados do Plano São Paulo Regional e, por coincidência, ironia ou não, ajudando o Bauru a ficar na fase amarela, porque Bauru, tecnicamente, não estaria na fase amarela nunca. Este é o dado que é real e concreto. Portanto,
Palavras agora do infectologista Carlos Fortaleza, que é responsável, um dos mais especialistas nesta área aqui pela Unesp. O prefeito deve ter a responsabilidade e a coragem de aplicar o que fez Piracicaba, por exemplo, e Campinas, adotando regras mais duras, sim, quando os dados do aumento do número de casos e de óbitos e da indisponibilidade de leitos UTI na sua unidade apontam para a incapacidade de atendimento com aumento vertiginoso dos casos. A fase amarela é a indicação mínima do Estado para aquela condição no momento. Então inverteu-se a lógica, nós estamos sendo cobertos por Pederneiras e Lençóis Paulista, por exemplo, na prática, do ponto de vista de leitos, junto com os outros leitos das cidades da região, porque Jaú e Botucatu estão e continuam com vagas saturadas, e o Estado não aumentou um leito sequer. A Prefeitura tem 38 respiradores, pode mandar mais um monte, mas não tem condições técnicas ou operacionais e nem intensivistas e equipes específicas para a Covid, para habilitar UTIs nesse momento. Se tem, também não o fez e agora fica tardio ou muito fora da realidade no meio da fase de pico. O governo do estado teve todas as condições de se preparar para aumentar leitos UTI aqui e não o fez. Isso é um absurdo. Apenas abriu parcialmente, com muita pressão, um hospital de campanha, como já foi dito, aqui no prédião da USP, com 40 leitos ociosos de retaguarda. E tem uma ala lá de 21 leitos UTI que poderia e deveria ter sido equipada com o pessoal e contratação desde lá de março. Nós dissemos isso também com exclusividade no contraponto. Não é possível que essas questões sejam tratadas desta forma no meio da pandemia. E é preciso fazer esse registro, a preocupação com o secretário municipal de saúde, que está visivelmente desconfortável em relação a esses dados. Outra coisa, o inquérito sorológico não é feito, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, porque o teste rápido, com o tal de IgG e IgM, ele não tem capacidade de detectar a carga viral. Uma confirmação, portanto, que também demos no contraponto, que o inquérito sorológico realizado lá atrás pela Unesp de Botucatu com 1.400 testes e o inquérito contratado pela União, feito em Bauru e em outras cidades do estado de São Paulo, com 3 baterias de 250 testes, foi jogar dinheiro fora naquele período. Ora, o teste não deu nada e nem teria capacidade. Bom, ainda que isso fosse uma checagem naquele momento, como experiência ou não, então se pergunta, se o inquérito sorológico não funciona com teste rápido, IgG e IgM, porque não tem capacidade de detectar a carga viral, palavras da Secretaria Municipal de Saúde através da sua diretoria, através de Luiz Cortes, então qual é o sentido de usar esses testes rápidos para assintomáticos nessas testagens de drive-thru, sem estratificação e sem condição de regionalização para a identificação dessas pessoas? Também não teria condição de detectar a carga viral. É um chute no meio do caminho, não me parece muito lógica esta realização de testes nessas condições, embora seja como uma tentativa de orientação e de verificação para a prevenção do ataque da doença. Outro problema, muitas pessoas estão reclamando de que estão indo nas unidades de pronto atendimento, UPAs, e estão sendo orientadas a voltar para casa. Outros estão sendo agendados os exames e quando voltam estão informando nas redes sociais, eu recebi vários casos aqui que não recebem orientação. Isto é grave. Também tem casos de pessoas que foram realizar o exame, marcaram para outro dia, o que é perigoso essa ideia de voltar para casa e demorar muito, e perdeu-se a etiqueta dos exames. Eu tenho vários casos aqui em relação a isso. Ou seja, o contato também com os contactantes. Não está funcionando a comunicação com os contactantes em relação à prevenção para verificar se eles estão sendo orientados pela prefeitura ou monitoramento mesmo, para que eles não tenham contato com as outras pessoas, pelo menos pelo período de 14 dias, como manda o protocolo. E as festas estão rolando soltas, os encontros com jovens, alguns bares da periferia abertos, outros em regiões aqui da zona sul da cidade, sim, descumprindo as regras, infelizmente, de aglomeração, e esses é que precisam ser identificados, fiscalizados, multados e interditados em
favor da coletividade e daqueles que estão fazendo e cumprindo o seu papel, aqueles que estão sendo responsáveis. Os que estão sendo responsáveis, parabéns, estão cumprindo a missão. Não deixem que os demais estraguem a vida das outras pessoas, porque isto é crime sanitário e de saúde pública. Não pode ficar assim. É isso.